Das coisas do esporte paraense aqui nessa segunda-feira. Começou meio preguiçosa, mas estamos aqui e a coisa vai melhorando ao longo do programa, né, Thaís? Nem que seja no empurrão, com a gente tem que ir bora com empurrar. coragem. Boa semana para todos. Vamos lá, Gustavo, tem imagens agora que a gente vai acompanhar do jogo do Paysandu, né? Não saiu do 0-0. Não saiu do 0-0, Thaís, a gente tem imagens para mostrar, né? Mas foi um jogo muito seguro do Paysandu. Mesmo atuando fora de casa, inclusive, o Paysandu teve as melhores chances da partida para abrir o placar lá em Santa Catarina, né? O Criciúma que se classificou na 4ª posição no seu grupo, o Paysandu em primeiro. Papão conseguiu um destaque principalmente na parte defensiva. Perema ali atrás com o Denilson fizeram um bom trabalho defensivo. O Marino também estava muito bem nesse serviço de tanto apoiar o ataque quanto defender. Então o Paysandu conseguiu ter essa consistência defensiva e aí talvez uma das grandes oportunidades da partida como um todo, esse chute do Marino para fora. O Criciúma não conseguiu chegar com perigo na defesa do Paysandu, foram poucos os lances da equipe lá do sul do país para tentar abrir o placar. Realmente o Paysandu teve mais controle do confronto como um todo, principalmente no segundo tempo, e aí taticamente fez uma partida, se não perfeita, mas muito boa. Realmente o Paysandu deixou uma boa impressão, Thaís, quando a gente inicia esse quadrangular, quando a gente observa esse início de quadrangular, numa campanha que aí já vale o acesso. O Paysandu conseguiu deixar uma boa impressão, tirou 2 pontos do adversário e conseguiu somar 1 aí para essa sequência, estreando fora de casa. Um empate é sempre um bom resultado. É verdade. Faltam quantos jogos a mais pro Paysandu? Esse foi o primeiro jogo, né? São 6 jogos, então ainda faltam 5 para o Paysandu nesse quadrangular. Bora ver como é que está a tabela de classificação do grupo C da Série C do Campeonato Brasileiro. Olha, o Ituano venceu a sua partida, está com 3 pontos. Aí a gente tem Criciúma e Paysandu empatando, né? Então cada um está com 1 ponto. O Botafogo da Paraíba, que foi derrotado em casa, lá na Paraíba está zerado, então ainda é a primeira rodada, é o início da Série C, mas o Paysandu já tem esse pontinho conquistado fora de casa, e aí na próxima segunda-feira, né, Thaís, vai receber o Botafogo da Paraíba. Pois é, esse jogo vai ser aqui? Vai ser em Belém, né? A gente lembra que aconteceu essa mudança de data, o jogo seria no próximo domingo, mas domingo é Círio de Nossa Senhora de Nazaré, a partida então passou para a próxima segunda-feira, a partir das 8 horas da noite, o primeiro jogo do Paysandu aí dentro de casa, recebendo o seu público no quadrangular da Série C do Brasileiro. Criciúma foi ao ataque. Felipe Mateus girou e mandou rasteiro para a defesa de Vitor Souza. Felipe Mateus cobrou o escanteio. A bola passa por todos. Na sobra, Dudu Vieira cruzou o rasteirinho e a zaga do Papão tirou. Mais um ataque do Tigre. Felipe Mateus cruzou na área e Enan cabeceia por cima do gol. O Paysandu resolveu acordar na partida no segundo tempo. Diego Matos cobrou falta na área. Perema viu Marino sozinho, que mandou para fora. Os donos da casa responderam depois que Felipe Mateus recebeu o bom passe e chutou cruzado, bem perto do gol. O Papão tentou com Danley, que avançou e acabou perdendo a bola. Na sobra, Jonathan chutou para longe. O Criciúma quase abriu o placar depois que Maranhão recebeu na boa e mandou colocado. Vitor Souza se esticou para fazer a defesa. No último lance de perigo do jogo, Marino recebeu o bom passe de Marlon e viu Grampola, que chutou para fora. Final, Criciúma 0, Paysandu 0. Eles tinham uma convicção plena de fazer o resultado, né? O Criciúma, e nós conseguimos ter uma consistência muito forte no meio e atrás. Claro que a gente queria sempre ganhar e faltou talvez um encaixe, né, de uma bola para que a gente pudesse ganhar o jogo. Falando de consistência, como o técnico Roberto Fonseca aí avaliou, realmente o Paysandu fez uma boa partida, né? Envolveu a equipe do Criciúma. Se a gente for olhar toda a partida, o Paysandu inclusive foi melhor que o time de Santa Catarina. Teve umas 2 chances de abrir o placar, com o Marino talvez a principal chance do jogo. O Danley foi um jogador que enquanto esteve em campo também foi um diferencial para esse ataque do Paysandu, mas depois que saiu o Grampola não conseguiu segurar esse bom momento ofensivo do Paysandu, que também defensivamente esteve bem com o Perema e o Denilson. Aí as imagens do jogo do Paysandu. Como joga hoje, né? Contra o líder da Série B, que tem uma invencibilidade na competição. Mas os azulinos acreditam que o fator torcida
pode ajudar o Leão a conseguir mais uma vitória no Baenão. Torcedor azulino, por acaso vocês já deram uma olhadinha no retrospecto do adversário do Remo, o de hoje, o Coritiba? Estava vendo aqui na tabela da Série B, Coritiba, 53 pontos somados, 6 jogos sem perder e liderança garantida. Já deu para perceber que o Coxa vive um excelente momento na competição, não é mesmo? Mas será que os jogadores azulinos estão preocupados com isso? É um jogo difícil, né? Contra o líder do campeonato, mas nada é impossível. A gente vai jogar dentro de casa, com a nossa torcida nos apoiando. A gente tem tudo para sair daqui jogando bem e com a vitória. No primeiro encontro, no Couto Pereira, deu Coritiba, vitória por 2-1. Resultado que pode ajudar quanto à confiança. Afinal, o time de Felipe Conceição vem numa crescente, principalmente jogando dentro de casa. No Baenão, foram 7 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Um total de 23 pontos somados até aqui. Bem diferente do retrospecto jogando fora. Números que podem aumentar, principalmente quando já se pode ter a energia do torcedor. Independente se a gente vai jogar contra o Coritiba ou contra outro adversário, a gente tem que sempre buscar a vitória. Porque a gente sabe que o peso é a camisa do Remo, né? Um clube grande, um clube gigante. A gente sabe da responsabilidade. A gente vai buscar sempre o gol, sempre a vitória. A nossa torcida nos apoiando. E se Deus quiser, a gente vai fazer um bom jogo e sair vitorioso. Faltam apenas 11 rodadas para o fim da Série B. E quem está pretendendo ficar na segundona sabe que cada ponto somado é de extrema importância. Para assim, quem sabe, lá na frente, sonhar com algo a mais. Se a gente conseguir o nosso principal objetivo, que é a permanência, podemos sim pensar outros objetivos, mas primeiro sim, a nossa permanência, que é isso que importa. Jogão, expectativa de jogão, porque você enfrenta o líder do campeonato, tem a oportunidade aí de mostrar um bom trabalho, então os jogadores do Clube do Remo devem viver a expectativa para essa partida de hoje à noite no estádio Baenão. Curitiba realmente vem numa campanha muito boa, defende uma grande invencibilidade aí dentro da competição. O Clube do Remo não conseguiu vencer o Coritiba, aí o Coritiba também tem um bom retrospecto quando enfrenta o Clube do Remo, mas se a gente for olhar as últimas atuações do Leão, e principalmente o retrospecto que vem tendo dentro de casa e contra essas equipes que estão na parte de cima da tabela, o Leão costuma ter um bom desempenho. Então vamos ver o que o técnico Felipe Conceição vai fazer aí para essa partida. A gente deve ter a presença do Kevin no lugar do Rafael Jansen. O Rafael Jansen está suspenso, ali então o setor defensivo deve ter essa mudança. O Vinícius ainda não joga, ainda não está recuperado da lesão, então o Thiago Coelho vai para mais uma partida aí como titular do Leão Azul. No meio campo, deve ter aquela mesma formatação ali com o Arthur, o Marcos Júnior e também o Lucas Siqueira. E o ataque fica um pouco de incógnita, porque o Vitor Andrade está suspenso, então talvez o Lucas Tocantins entre ali naquela posição, o próprio Matheus Andrade, a gente tem o Jefferson, são 3 jogadores que brigam por essa posição para estar formando aquela trinca junto com o Felipe G2 e também o Rafinha. Essa é a expectativa de um Leão que mais uma vez vai ter a presença de público e fica a expectativa de que consiga um bom resultado. Para a gente ver como fica a classificação, aqui, Thaís, da Série B, hoje, essa partida entre Clube do Remo e Coritiba fecha aí essa 28ª rodada da Série B. Olha, o Clube do Remo está realmente na metade da tabela. 37 pontos na 10ª colocação. Hoje está a 11 pontos do G4 e a 7 pontos da zona de rebaixamento. Então, vencendo, conseguindo um bom resultado, aumenta aí essa distância para a zona de rebaixamento e diminui para o G4. Vencendo também, o Clube do Remo ultrapassa o Náutico e pode chegar até a 9ª colocação. Então, o Leão, independente do resultado, não cai para a segunda parte da tabela, mas se vencer, melhor ainda, ali sempre continua nesse pilotão de frente e quem sabe visando um lugar no G4. Então aí que busca uma vitória e diante do líder do campeonato, Curitiba, que vem numa sequência muito boa, mas o Remo também faz bons jogos quando atua contra essas equipes que estão ali
dentro do G4, né? Eu consegui apurar aí com as nossas fontes, o Remo não divulga os relacionados, mas o meio atacante Eric Flores, que passou muito tempo no departamento médico, está relacionado, deve iniciar no banco de reservas, mas é uma boa opção para o Leão Azul para essa sequência aí de Série B do Campeonato Brasileiro. Falando do jogo, né, o jogo que terá a torcida, os ingressos seguem sendo vendidos. Você que ainda procura o seu ingresso aí, pode ir atrás, que até às 4 horas da tarde nas lojas do Remo, ingressos estão sendo vendidos. A arquibancada Almirante, R$ 120, enquanto que a arquibancada da 25 está sendo comercializada a R$ 140. Corre lá que você ainda pode conseguir o seu ingresso para assistir hoje à noite, 8 horas, o jogo entre Coritiba e Clube do Remo e Coritiba no Baenão.